pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo na área, canal Buscando trazendo mais uma dica super importante. Bom, hoje a gente pode falar um pouquinho sobre estratégias direcionais. Em questão a gente vai utilizar a trava de alta como exemplo, né? E um recurso a mais caso a trava de alta não fique tão atrativa dentro da sua operação. Quero dizer com isso, vamos supor que a gente quisesse comprar aqui opções de BOVA11 nessa retração de 38,2%, exatamente aqui nesse patamar, nesse nível. Deixa eu até melhorar este exemplo aqui. Então a gente quer comprar BOVA11 nessa região, queria comprar aqui nesse pullback aqui, fundo duplo e tudo mais, e tá mirando alvos no meio do caminho, esse pivô dessa microconsolidação, podendo ir talvez até o topo da consolidação. Bom, seria muito simples aí a gente pensar em travas de longo prazo. Então eu posso pegar exemplo aqui para 32 dias, por exemplo. Então se eu montar uma operação de BOVA11 115 com 117, por exemplo, compraria o strike 115, venderia o strike 117. Eu pagaria 76 centavos, poderia lucrar até R$ 1,24 na operação. Mas para eu ganhar dinheiro, né, visando aqui o final do exercício ou algo do gênero, eu precisaria que a ação estivesse acima de 115,76. Esse seria o ponto que determinaria se eu teria lucro ou não na operação. Obviamente, se der um pequeno salto antes, né, de 115, chegando ali a 114, começa a me gerar um lucrinho na operação, bem interessante. Mas de fato o lucro máximo viria acima do 117, precisaria romper a ponta vendida, né, para poder ter lucro na minha operação, e obviamente começar a lucrar acima do 115,76. Então a gente pode voltar aqui no gráfico e imaginar a seguinte situação: 115,76 está aqui em cima, quase no estopinho. Então só vou começar a lucrar naquela trava mesmo se romper essa barreira. Só que essa barreira já é um certo alvo para mim. Então se o preço não chegar nesse patamar, eu vou ficar totalmente fora da minha zona de lucro. Se eu tentar baixar o strike, né, selecionado, ao invés de pegar o primeiro no 115, eu começar comprando 114, por exemplo, 113, vamos pegar R$ 1 acima. Começo comprando 113, vou dar um espaço de R$2, vou pegar o 115. Agora eu pago R$ 1.050 para montar a operação com 1.000 opções e posso ganhar no máximo R$ 950. Obviamente que seria um valor aproximado, até porque se eu for para o exercício da opção, tenho custos adicionais, nunca vou ficar com essa margem toda de lucro. E preciso que o preço fique acima de 114 já para obter lucro. Aqui eu diminuo minha margem de lucro e o espaço que eu preciso que a trava comece a se valorizar é menor. Então se eu tenho curto espaço de movimentação, né, o range que eu estou esperando não é um range muito longo, né, não estou esperando grandes movimentos, só acho que até o final do exercício ele pode caminhar, vir devagarzinho, ficar orbitando aqui nessa região, eu posso utilizar outra estratégia ao invés de usar a minha trava de alta tradicional. Eu poderia muito bem montar uma borboleta, por exemplo. Strike então de 116, 115 e 116 é o alvo que a operação pode ficar. Então eu poderia começar comprando 113, vendendo 115, comprando 117. A borboleta, obviamente, teria o miolo da operação, né, como o alvo. Então se ela ficar orbitando lá perto do final do vencimento, o mais próximo possível 115, eu consigo coletar aqui esse valor bem expressivo, né? Eu tenho aqui um valor bem expressivo nessa operação. Então a borboleta nessa circunstância seria uma estratégia bem interessante. Eu vou começar a lucrar bem antes de 114, agora 113,30 eu começo a lucrar. Tenho a parte contra, né, que seria se ela acelerar demais e ultrapassar, eu entro em zona de prejuízo.
Outra forma seria uma borboleta, só que assimétrica, e aí que eu acho bem interessante. Por quê? Eu posso montar essa operação já aqui no dinheiro, começando no dinheiro. Eu posso pegar strike de 113, 115, e ao invés de eu vender o 117, eu vou vender o 116. Ah não, comprar o 116, perdão. Eu compro strike 116, continuo com 2.000 aqui no miolo. Agora eu tenho uma borboleta, só que ela é assimétrica, eu percebo aqui a diferença. Obviamente o valor que eu estou manipulando é um pouquinho maior, né? Acima de 103,74 eu consigo lucrar, só que se ultrapassar direto, a minha margem de lucro também fica garantida, né? Eu consigo garantir aqui um troco. Obviamente vou desmontar a operação antes do exercício. Em relação à trava de alta, eu consigo dessa forma, né, um lucro mais rápido se o ativo for parar não dentro do meu alvo, porque eu preciso, meu break-even fica mais atrativo. Se eu montar dentro do dinheiro, por exemplo, pegar aqui a primeira já no R$112, comprar no dinheiro a primeira e tentar montar uma trava de alta no 114, por exemplo, ó, não fica tão viável, né? Pago R$1, posso ganhar no máximo isso, então seria melhor ficar de repente com a mão reduzida a seco, só que o teto é bem mais forte, enfim. Agora, se eu monto a estrutura, né, comprei o 112, vendo o 114 e compro o 115, eu consigo pagar mais barato, tem uma relação de retorno-risco maior, correto? E eu só preciso que ela fique acima do 112,60. Só que nesse caso, se ela ultrapassar muito 114, eu começo a ter um declínio na minha operação. E vai travar aqui o meu lucro no 115. O meu lucro fica travado no 115. Então se ela voltar para a região de 116 no topo, eu saio com R$400 somente. Se ela parar aqui no meio do caminho, eu pego o lucro máximo na minha operação. Então são alternativas que a gente pode estar utilizando para melhorar aí a performance dentro do mercado. Então nem sempre ficar a seco, ficar em trava de alta no direcional seria interessante. Você pode montar outras operações que tenham recurso a mais, né? Traz uma tranquilidade a mais para a operação. Aí, para resumir aqui, a gente pode olhar o ativo. O ativo abriu, nossa, e abriu com um belo gap. Um belo gap de alta, muito bom, muito bom. Então, dentro dessa região que o ativo está agora, eu poderia montar estruturas visando a alta, poderia montar estruturas visando a continuação dessa consolidação, ou estruturas visando, né, um possível retorno para esses testes de fundo, né? Então, tem aqui um leque gigantesco de oportunidade de operação, obviamente, tudo dentro desta zona gigantesca de consolidação. Né? A gente não tem um período de tendência forte como a gente teve aqui atrás. A gente está agora num período mais lateral, mais consolidado. Então, se ele respeitar aqui e voltar a cair perdendo fundo, ele começa a mostrar sinais de um canal de baixa se formando. Então, eu posso buscar operações visando a baixa do ativo. Beleza? Então, pessoal, essa era a dica que eu tinha para vocês hoje. Se tu não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo. Curta e compartilhe para atingir o maior número de pessoas possível. Eu sou o Gustavo e esse é o canal Buscando a Meta. Até a próxima.